Boa tarde à mesa. Boa tarde. Gratidão pela presença de todos. Eu queria até pedir uma salva de palmas das autoridades para a comunidade, porque nós estamos em horário de trabalho. Nós nos esforçamos e vimos nos esforçando há muito tempo, com intensas reuniões, com muita labuta. Eu vou tentar manter o foco aqui. Eu vou começar com uma fala do Goethe, que diz que quando uma criatura desperta para um grande sonho e deposita sobre ele toda a força da sua alma, o mundo inteiro conspira a seu favor. E eu acho que eu não estou aqui por acaso, porque a dor que eu trago no meu coração, que me fez estudar e mergulhar nesses processos, inspirada a garra da Teca, em lutar pela preservação da Serra do Gandarela, em lutar pela preservação da Serra da Piedade, por Barão de Cocais, por André do Mato Dentro, pela preservação das águas e agora também ampliada a macacos, me motivaram a estar aqui e me inspiraram a estudar e mergulhar um pouco nesse universo, que não faz parte do meu trabalho, mas que a dor de ver a destruição, eu nem coloquei nas apresentações, a foto das obras, porque nós já estamos exaustos de tanta dor, de tanta devastação, todos os dias. Então isso já está ficando comum para nós, e isso é um problema muito sério. E aí o meu toque, minha chamada é para que a gente não sucumba, que a gente se una e a gente não se dê por vencido, porque a batalha é grande, mas a vitória é certa se a gente se dá as mãos e caminha junto. E a gente está aqui junto nessa audiência pública para exigir das autoridades essa presença e essa força para que a lei seja cumprida e para que as coisas sejam claras e transparentes. Então vamos lá, eu queria fazer uma volta e trazer um pouquinho sobre o rompimento de Rio Verde em 2001. Na época, foi-se montado um GT, um grupo de trabalho, que envolveram FEAM, IGAM, DNPM, Copasa, CREA, ONGs, Comitê de Bacia Hidrográfica, CEMIG e eu não coloquei aqui Ministério Público também. Então, há quase 19 anos atrás, esse grupo, coletivamente, foi reunido para verificar as condições de segurança de todas as barragens de macacos, depois que Rio Verde rompeu. E em 2 meses de trabalho, esse grupo gerou esse relatório, que é público, eu tenho a cópia, quem quiser acesso eu posso mandar, que trouxe informações sobre todas elas. Naquela época, B3 e B4 tinha um problema. Eu vou mostrar aqui na frente, mas antes dela aparecer, apareceu a foto de 2008. E aí eu queria colocar uma questão aqui. A gente está falando de lama que ameaça a comunidade. Eu não sei quem já foi lá perto. A gente não consegue enxergar a lama. Essa foto é de 2018 e tem caminhão, eu fiz um zoom dela, em cima da barragem. Provavelmente caminhão da Vale. Como é que uma barragem que está cheia de lama, que provoca esse pânico todo numa comunidade, em 2018 tem um caminhão andando em cima dela? Eu fiz essa pausa porque essa foto é de 2018, mas eu vou voltar. Perdão, viu, gente? Eu fiz de madrugada essa apresentação. Então aqui vocês vão ver muito... Pode passar, por favor. Quem está passando? Aí, pode subir. Vocês não vão conseguir enxergar porque está separado, mas no jornalzinho tem aí escrito, ó. As análises mostraram que a inclinação do talude da barragem B3 não é compatível à resistência dos materiais de construção e com a rede de percolação de água pelo maciço. Os coeficientes de segurança obtidos nas análises com a barragem nas condições atuais estão próximos de 1, indicando que a estabilidade dessa estrutura apresenta risco substancial.
Foram simuladas uma análise de estabilidade, o efeito de sistemas de estabilização que pudessem ser implantados em regime de urgência antes da próxima estação de chuvas. Isso foi em 2001, foi o laudo do relatório. Imediatamente depois desse laudo, eles fizeram uma comissão que foram acompanhadas, eu tive acesso a atas, e essas ações elas foram executadas. Então, pessoal, pode passar. Uma outra informação que a gente pesquisou é com relação aos volumes de B3 e B4. Não. Voltem, por favor. Pode voltar. Estou antecipando a minha apresentação. Aí, é com relação aos volumes de B3 e B4. Vocês vão observar aí que com relação aos volumes, praticamente não teve alteração de 2012 até 2018, não teve nenhuma alteração. Por quê? Porque essa barragem está inativa. Então a gente tem uma barragem inativa, que em 2018 tinha caminhão andando em cima dela, que estava sem entrar de jeito nenhum, que de repente passa a ter risco. Que história é essa? A gente enxerga as coisas e eu vi as montanhas caindo e falo, está errado. E o que está errado a gente tem que procurar, tem que denunciar e tem que atuar. Pode subir. Não tem como não lembrar e não falar com muita dor das perdas e da irresponsabilidade das empresas, dos órgãos públicos, com relação aos crimes que aconteceram em Mariana, em Brumadinho, em Macacos, com a Rio Verde, em Itabirito. Não tem como não lembrar as pessoas que morreram, os rios que foram tirados de nós, a fauna, a flora. É impagável. Não existe retorno financeiro nenhum que substitua pessoas e rios. E não foi acidente. Pessoas sabiam disso antes. Pode passar, por favor. Lembrando mais um pouquinho da linha do tempo. Em 30/1, Brumadinho rompeu. E aí começou o pânico da lama invisível. E aqui eu queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção, porque isso aqui é muito importante. Nessa época, eles encontraram, a Polícia Federal, buscando os documentos, encontraram documentos que a própria Vale, em outubro do ano passado, apontava 10 barragens com alto risco de rompimento. Essas 10 barragens estão aí, 2 romperam, e aí foi instituída uma força-tarefa pelo Ministério Público para avaliar e para tentar solucionar e direcionar a questão. Junto dela, a Defensoria Pública e a Defesa Civil em conjunto. Nessa época, nessa gestão, o Ministério Público ele foi separado em 2 eixos. A gente tem o eixo social e o eixo ambiental. E na época do rompimento de Brumadinho e das Top Team, a gente chama de Top Team Risk, essas barragens que estão com maior risco de rompimento, eles abriram uma ACP, a ACP é Ação Civil Pública, eu estou aprendendo isso tudo agora, tá, gente? E B3 e B4, Sul Superior e Vargem Grande não estavam nessa lista. Se vocês entrarem no documento que consta na própria CP, vocês vão ver um gráfico que tem uma linha falando do risco. B3 e B4 está em cima da linha para baixo. E aqui eu vou só citar, essa apresentação está fora da ordem, perdão. Pode passar. Pode passar essa também. E aí eu queria trazer no requerimento dessa ACP, dessa Ação Civil Pública, o que o Ministério Público solicitou, e ele foi concedido liminar. Auditoria técnica independente em 24 horas, acompanhamento da barragem pela auditoria por 12 meses, execução imediata de medidas necessárias para garantir a estabilidade e segurança. A auditoria técnica independente deveria fiscalizar essas medidas de reforço e reparo. O plano de ação de emergência e o PAEBM. Se a gente lê em todos os lugares que tiveram ações civis públicas
solicitadas, né, em função das barragens, a gente vai ver que esses itens eles estão no topo da lista. E se a empresa não cumprisse os prazos, eu pus isso aqui porque é curioso, né? A multa diária é de 1 milhão por dia, é multa diária por dia, né? Então vamos lá. E a gente sabe que muitas coisas não são cumpridas. A minha dúvida é, será que eles pagam essa multa? Né? A gente já sabe que não. Então vamos lá. Agora aqui, eu trouxe uma linha do tempo que mostra o seguinte. Só para dizer que estamos escutando os 10 minutos. Tá, eu vou acelerar. Tá. Ok. Só lembrando aqui, então no dia 16 a gente teve o acionamento da sirene. O que gerou o acionamento da sirene pode passar? Foi um laudo, esse laudo que foi encaminhado, ele foi assinado pelo senhor Silmar Magalhães, por procuração, isso significa que essa assinatura não é dele. Esse laudo foi aceito pelo Ministério Público, pela Defesa Civil, ele não foi questionado. E com aquele laudo de explicação. Eu queria ler ali em cima, ó. Inicialmente vimos que a barragem vem sendo monitorada diariamente por ser uma barragem a montante. Os níveis de instrumentação encontram-se dentro do padrão histórico e nenhuma anomalia relevante foi detectada na estrutura. Se a gente lê o laudo com critério, a gente vê que a própria Vale coloca em dúvida se esse risco existe mesmo ou não. Então vamos passar. Pode passar. Aí a gente tem uma ACP que é totalmente voltada para macacos. A gente teve duas divisões, uma ACP do social, uma ACP da segurança. E nessa ACP ele menciona, né, é mencionado os top team, mas não faz a menção do pedido da auditoria técnica, da avaliação das barragens, né? A prevenção seria reduzir o risco para o nível 2. E para isso é muito importante a assessoria técnica independente. Cadê a assessoria? Nós temos 6 meses que a gente está aguardando. Por que essa assessoria não foi contratada até hoje? Pode passar. Pode passar. Exatamente, nós vamos chegar lá. E aí eu queria trazer, eu não vou ler não, mas isso aqui eu tenho acesso também, quem quiser o acesso. É um documento que foi encaminhado para o Ministério Público no dia 27 de 3 de 2017, logo após o acionamento da segunda sirene, com todas as demandas de segurança, as demandas de acesso, as demandas de segurança com relação ao PAI-BM. Foi construído em várias mãos, por várias comunidades, por vários órgãos representativos da comunidade, e ele foi protocolado e nós não tivemos nenhum retorno com relação a esse documento. Principalmente as principais demandas que não foram contempladas na principal ACP. Pode passar. Pode passar essas três lâminas. Quem quiser acesso eu tenho, tá, gente? Pode passar. Aqui fala de tudo. E a última reunião que nós tivemos com o CAOMA, com o setor ambiental, foi no dia 17/6. Eu estive, o Raul comentou comigo, né? Eu estive depois, protocolei um outro documento solicitando estudos sobre as obras, autorização, lógica, questionando a questão das obras, questionando a questão do laudo da Auditoria Técnica Independente. Então, foram protocolados documentos do PA da Vale e... Pediria para encaminhar o encerramento para que a gente possa ouvir também os outros convidados. Ok, eu vou só colocar aqui na minha fala os encaminhamentos que eu sugiro que aconteçam, que eu acredito que é a inquietação da maioria das pessoas. O primeiro deles é onde está a auditoria técnica independente. E o segundo, porque a sociedade foi alijada do processo ambiental, que é o total causador de todos os problemas que nós temos. Se nós não tivéssemos a barragem em nível 3, nossas vidas estariam praticamente normais. E eu conversei com N pessoas, não é questão de escolha, eu prefiro estar em nível 3.
é questão de verdade, de lealdade. Está mesmo ou não em risco? Essa é a primeira pergunta que precisa ser respondida. Nós temos 6 meses de espera e não tivemos nenhuma resposta relacionada à pergunta mais óbvia. E aí vocês me perdoem. Há 19 anos atrás, um grupo de pessoas conseguiu em 2 meses, sem tecnologia, sem acesso, sem dinheiro, fazer um resultado de um trabalho que trouxe recomendações e trouxe ações efetivas. Nós estamos há 20 anos depois e nada foi feito. E está sendo construído um muro embaixo que objetivamente traduz os interesses da Vale. A gente já encontrou, inclusive, por quê? Né? O Mauro Lobo, em uma reunião do subcomitê, eu tenho que encerrar, perdão, gente, olha, mas é absurda a situação, e eu acredito que a mesa, né, o Ministério Público, né, a Secretaria de Meio Ambiente, precisam dar respostas, nos dar respostas e precisam verificar essas questões imediatamente. Muito obrigada.